Pai querido, Pai amado, obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos juntos novamente. Você sabe como eu estive essa semana, essa gripe forte, mas o Senhor me restaurou. O Senhor trouxe a minha voz novamente, Pai. Nosso coração se alegra por ver as maravilhas do Senhor. Obrigada por cada pedido de oração respondido, pelas cirurgias, pelos nossos irmãos que o Senhor já tirou do hospital, da UTI. Muito obrigada, Pai, pela restauração de cada um. Nós cremos, Pai, que o Senhor está cuidando dos detalhes, Senhor, da vidinha do Mateus também, Senhor, dos filhos, dos nossos netos, Senhor. Cremos que o Senhor está cuidando de cada detalhe. E nós colocamos esse momento agora nas tuas mãos. Tome o domínio, o controle e faz aquilo que te apraz. Fala conosco, querido Espírito Santo. Tu és o nosso convidado de honra. Envia os teus anjos das nossas casas agora. Guarda cada família aqui representada e usa-os, Senhor, poderosamente para restaurar outras e outras e outras famílias, Pai. Abençoe, ó Deus, cada igreja aqui representada. Abençoe a nossa nação, nosso país. Que haja paz, que o Senhor possa estar fazendo grandes coisas enquanto estamos aqui orando. Abençoe Israel e abençoe as nações nessa manhã. Onde houver uma necessidade, envia o teu socorro. Envia o teu socorro nos hospitais, nas UTI, nos centros cirúrgicos, Senhor, e coloca anjos ali para cuidar dos teus, Senhor, que estão precisando nesta manhã. Nós te pedimos que nenhuma palavra se perca e que tudo que for feito aqui, Pai, seja para a glória exclusiva do teu nome, ó Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus vocês. nosso Deus. Você fala soberano. Soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina Antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza
e formou o homem. Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 16. Ele vai estar falando primeiro o versículo 1 e depois eu dou continuidade, ok? Então, abra sua Bíblia, Provérbios 16, e vamos receber a palavra do Senhor nessa manhã, palavra do Eterno que muda a nossa vida e a nossa casa. Amém. Glória a Deus. Achamos? Pode ir. Diz assim a palavra do Senhor: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Atente para o que está escrito na última frase. A resposta da boca faz toda a diferença. Esse texto veio ao nosso coração na semana passada, meditamos sobre ele e não conseguimos mais parar de pensar a respeito disso. Nós temos planos, temos projeto, nós preparamos a agenda, preparamos o que vamos comer, preparamos todas as coisas. Mas é incrível como Deus, Ele coloca em nossos lábios a resposta. Como Ele se preocupa em nos alimentar. Quando a gente fala de boca, a gente lembra de alimento, daquilo que vai nos sustentar, daquilo que vai gerar vida. Quando Deus criou os céus e a terra, como nós cantamos aqui, tudo veio da sua palavra, daquilo que Ele falava. Da boca sai a palavra da construção, Deus da criação. Então é importante a gente estar ligado nessa manhã para perceber que o Espírito de Deus está derramando sobre nós, né? O homem pode fazer plano, o homem pode preparar todas as coisas e o seu coração se abastecer. Mas é o Senhor que vai determinar o agir, a resposta. O que nós precisamos está nele. Tudo é feito por ele. Sem ele, nada podemos fazer. Então, eu fico feliz dessa dependência que nós criamos e que Deus estabelece que há entre ele e o homem. Nós, sem ele, não somos nada. Deus, sem nós, continua sendo Deus. Que nessa manhã cada um possa receber, possa ser alimentado, que o Senhor possa falar de uma maneira firme e perfeita, né? Porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E que nós possamos receber com apreço, com desejo. Sabe quando você está no deserto querendo beber uma água fresca e Deus fala assim, eu vou te dar, né? Vou saciar a tua sede. Não tema, porque eu sou contigo. E essa segunda-feira, essa manhã, a gente possa estar assim sedento, desejosos de receber esse alimento, receber essa porção do Senhor, porque a porção é isso, pequena porção, né? Porque é uma parte apenas. E a gente tem lido provérbio todos os dias com essa intenção de receber a porção diária, e isso tem sido muito refrigerante, refrescante para nós, porque tem refrigerado a nossa alma. Que Deus possa estar falando, a Rita vai continuar, porque ela não parou apenas no versículo 1, né? Mas nós lemos todo o capítulo de uma forma que ficou muito claro para nós o que Deus está querendo falar. E nós queremos transmitir isso para vocês nessa manhã. Só lembrando a última frase, a resposta da boca vem do Senhor. Amém, amém. Só lembrando para vocês que a gente está em viagem, né? Então, nós estamos... a semana toda eu fiquei praticamente sem voz, com dificuldade de garganta, mas hoje estou melhorando, então, graças a Deus, foi o melhor dia hoje, Deus preparou para nós, né? Mas enquanto a gente está lendo essa palavra que ele diz, mas do Senhor vem a resposta da boca.
Você vai dar continuidade nisso a partir do versículo 20. Mas eu quero que você pense que assim como Deus fez todas as coisas a partir da boca, ele fala desde Gênesis, que o Senhor falou e aconteceu, o Senhor falou e aconteceu, o Senhor falou e aconteceu. Eu queria que a gente trouxesse isso para nós, não é? Então, eu sempre dizia isso, quando alguém falava, isso vai acontecer com você, com a senhora, não sei o quê. Eu falava, se ele quiser, se ele falar, vai acontecer. Não é a minha vontade, mas é a dele. Então, nós precisamos o tempo todo lembrar que assim como Deus fez todas as coisas pela palavra, assim hoje nós também faremos todas as coisas a partir da palavra. Quando nós estamos unidos a Ele, quando nós estamos ligados a Ele, nós vamos entender que a nossa palavra tem poder, não por nossa própria palavra, mas pela palavra que vem dele. Então, por isso, a nossa necessidade de abastecermos da palavra dele. Porque não é o que eu falo, como a gente escuta as pessoas dizerem, não, eu já determinei, isso vai acontecer. Não, eu não posso determinar nada. Quem sou eu? Eu não tenho essa capacidade. Eu nem posso fazer uma coisa dessa, porque para mim isso é pecado. Quem determina todas as coisas é Deus. Quem define, quem dá a última palavra é Deus. Por isso, o nome dele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É ele quem começa todas as coisas e quem termina todas as coisas. E a própria Bíblia diz, e agindo ele, quem impedirá? Então, eu preciso lembrar disso. E a gente vai estar lendo, a partir desse versículo 20, para a gente ver o que ele faz. Aí ele faz uma comparação entre a boca do homem sábio, do homem que anda com ele, e a boca do homem perverso. E eu queria que você pensasse nisso em todas as áreas da sua vida desde agora, tá? Por exemplo, gosto muito de lembrar disso, por quê? Porque é a parte que eu mais vejo hoje, são pessoas com problemas financeiros e problemas de relação, né? Relacionais. O que acontece? Não, eu vou separar mesmo do meu marido porque nada dá certo, porque a gente vive brigando. Então, de tudo isso eu falo assim, eu sei de cadeira, porque eu passei por tudo isso. Então, eu falava desse jeito, eu dizia desse jeito, não dá certo mesmo, quem quiser vai embora, eu não sei o quê, porque está tudo errado, está tudo errado. Enquanto eu falava isso, nada mudava na minha vida. Até o dia que eu comecei a determinar sim, mas em Deus. Então, a palavra diz que a mulher sábia, ela transforma o marido. A mulher santa, ela santifica o marido. O dia que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a falar isso, e eu comecei a ver isso acontecendo. Porque palavras são sementes. Então, se você quer um marido sábio, você precisa abrir a sua boca e elogiar ele. E falar, meu marido é sábio, meu marido é uma bênção. Mas isso não é mentira, pastora? Não. Isso é profetizar em cima da palavra de Deus, porque o marido da mulher virtuosa, diz Provérbios 31, ele será destacado na praça. Sabe lá o que é isso? Ele vai ser destacado, ele tem que ser, não é porque ele é o melhor, não é porque ele tem uma mulher sábia, uma mulher que o levanta, que o anima, que o ajuda, que o exalta, que mostra o potencial dele, ao invés de mostrar as falhas. Então, tudo isso nós vamos ver que a nossa palavra muda toda a nossa casa. Aquilo que eu já contei para vocês das minhas filhas, né? Eu falava, você, não adianta, você perdeu esse ano, perdeu, mas você vai ser a melhor aluna em português. Você vai dar aula de português, você perdeu esse ano, porque eu distraí, porque você também distraiu. Mas Deus é justo, ele deixou você perder, tá certo. Mas a partir de agora você vai dar aula de português, e foi isso que aconteceu. No ano seguinte, ela estava dando aula para toda a turma dela. Ela passou a ser a filha que lia os maiores livros da Bíblia. Livro de 400, 500 páginas, ela lia brincando. Eu olhava e ficava desanimado só em ver. Mas a partir de quando? Do tempo que eu comecei a falar, vocês vão fazer isso, vocês vão ver a mudança que vai acontecer, vocês vão ser bem-sucedidos em tudo que vocês colocarem as mãos, porque a promessa de Deus é para a minha vida e para os meus filhos e meus netos. Então, hoje eu faço a mesma coisa com meus netos. Vocês vão ter as melhores faculdades, vocês vão ser referência nas ações, vocês vão ter mais sonhos, mais do sobrenatural do que eu tenho. Então, nós precisamos abrir a boca e falar, porque a palavra tem poder, são sementes na nossa vida diariamente. Então, eu preciso, desde a manhã, levantar semeando. Semeando um abraço na vida do marido, semeando um abraço com os filhos, semeando uma palavra. Quantas pessoas você já alimentou essa semana? Dando um telefonema para levantar alguém. Nós temos, por hábito, telefonar para poder animar alguém que a gente acha que está precisando.
passar aquilo que a gente já falou, passar na casa de alguém só para poder orar com a pessoa, só para levar um pãozinho, só para alegrar o coração da pessoa. E isso são as nossas semeaduras. Enquanto você passa ali, leva uma palavra de ânimo para aquela pessoa, você vai ver a vida daquela pessoa sendo transformada e você recebendo em primeiro lugar, porque sai de dentro de nós. Então, guarda isso. E eu vou começar a ler. Olha que lindo. O que atenta prudentemente para a palavra, aqui eu quero falar palavra de uma forma ampla, né? Não só a palavra de Deus, do Eterno, mas a nossa palavra, atentar prudentemente para a palavra. Então, eu preciso atentar, eu esqueço, mas eu quero. Eu sempre costumo dizer, para Deus, o que computa não é o que eu faço, mas é o meu desejo de acertar. Então, a gente vê entre nós constantemente, a gente conversa assim, pois é, errei, mas eu quero acertar, Deus sabe que eu preciso dele. Então, quando você fala isso, Deus se agrada. Atenta para a palavra, chega perto de quem você errou e seja humilde bastante para falar, eu errei, eu te peço perdão, eu não quero fazer mais isso. Isso vai mudar a vida das pessoas. Então, atenta, o que atenta prudentemente, isso é, com prudência, com cautela, para aquilo que fala, para a palavra, achará o bem. Olha que coisa linda. Então, nós podemos mudar qualquer coisa a partir da nossa palavra. E o que confia no Senhor será bem-aventurado, isto é, feliz. Eu confio no Deus que eu tenho, então eu vou ser feliz. Minha vida vai ser transformada a partir do momento que eu atentar para a palavra e que eu confiar, e quando eu confiar no Senhor. O sábio de coração será chamado prudente. Olha só, de novo, quando a gente é sábio, a gente vai ouvir das pessoas, fulano é uma mulher prudente, é uma mulher sábia, é uma mulher amorosa, é uma mulher dedicada. Nós vamos ouvir, é promessa do Senhor. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. De novo a boca. Não é só falar, não é só abrir a boca, é abrir a boca com doçura, com mansidão, com amor. Quando nós fazemos isso, mostra que nós temos um ensino aprimorado, um ensino destacado, diferenciado. Então, dependendo de como a gente abre a boca, aquilo que eu já coloquei, que a gente pode dar gargalhada, eu dou muitas gargalhadas, sozinha, com a turma, assim, mas quando você está no meio do povo, você vai vigiar em tudo que você fala, em como você ri. Por quê? Porque não falta uma pessoa para poder estar olhando de modo diferente, achando aquele estranho. Então, nós somos referência na Terra. Nós sabemos disso. Então, tudo em nós precisa mostrar a nossa prudência, a nossa dedicação, a nossa fala doce, mostrando o Deus doce que nós temos. Então, lembrando daquilo que nós já falamos, que o falar doce traz saúde até para os ossos. Então, vai além, como nós já colocamos. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca. Isso daí eu quero que você guarde isso. Nós já falamos sobre isso várias vezes, mas se Deus está mandando a gente falar de novo, Deus tem um propósito. Ninguém é responsável pelo que nós falamos, nós temos que instruir a nossa boca. Isto é, eu não posso falar desse jeito mais. Eu digo assim para mim, Deus, nem eu estou aguentando isso que eu estou fazendo, preciso de mudança. O Senhor me ajuda, porque eu não consigo mudar a mim mesma. Mas o Senhor pode. Então, eu preciso instruir a minha boca e falar isso para Deus. Senhor, muda isso. Eu não aceito isso, eu quero falar com carinho, eu quero falar com doçura. Eu quero, com a minha palavra, mudar a vida das pessoas. Então, ele fala que instruir a sua boca, para quê que o coração do sábio vai instruir a sua boca? Para que a gente possa instruir a outros, que é aquilo que a gente tem falado, nós não podemos ensinar daquilo que nós não vivemos, porque senão vai soar falso, né? E acrescenta doutrina aos seus lábios. Então, não é só uma palavra, é doutrina. Eu preciso saber quais são as doutrinas que eu ensino, quais são as doutrinas que eu creio, porque a gente vai, nos últimos dias, ouvir pessoas ensinando doutrinas falsas, mostrando coisas que a gente parece que é verdade, que é real, e não é. Se eu não conhecer as doutrinas da palavra de Deus, qualquer um vai me enganar. Então, eu preciso de instruir a minha boca no que eu falo e instruir também acrescentando doutrina. Isto é, quando você abrir a boca, você precisa ter certeza que você está falando de maneira que você fique convencida e convença as pessoas ao seu redor, não é? Então, eu lembro da situação do batismo na minha vida. Eu era batizada por aspersão. E eu comecei a estudar sobre o batismo. Quando eu comecei a estudar sobre o batismo, eu falei, gente, a própria palavra batismo já significa imergir.
é imersão. Aí eu pensei, como é que eu vou tomar um banho lavando sua cabeça? Não, eu não quero. E aí eu procurei a igreja onde eu estava ainda e falei, eu quero me batizar. E aí eu coloquei como propósito, eu vou me batizar junto com meu marido, quando ele tiver um encontro com Deus. E assim aconteceu, porque eu falava isso, sem cessar. Eu vou me batizar junto com você. Em menos de um ano nós nos batizamos juntos. Então, é importante você lembrar qual é a doutrina que está sendo ensinada. Eu posso fazer? Posso. Eu já batizei pessoas com água na cabeça que estava na UTI. No dia seguinte ela morreu. Eu não sou uma pessoa que eu não conheço da palavra, não, só vou batizar se tiver um rio por perto. Não, isso não existe. Deus está vendo a simbologia da história, Deus está vendo a necessidade. Agora, se eu tenho condições, eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu quero mergulhar de cabeça naquilo que Deus está me ensinando a fazer. Então, isso é importante. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. De novo, a gente lembrando o que Deus tem falado. Foi isso que mudou a minha vida. Foi isso que trouxe cura para mim. E Deus tem falado, repete, 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 porque o que eu estou vendo de gente sentindo dores no corpo, gente reclamando, não posso andar mais porque eu estou com dor no corpo todo. Então, repete a palavra, fala a palavra. Eu comecei a falar a palavra e eu fiquei curada de tudo. Hoje eu posso sair e ver, e vocês de perto viram as lutas que eu passei aí em Campinas, de quase não poder andar. Mas eu fui para o médico, não, você vai tomar essa e aquela medicação. Eu falei, eu não quero. Eu quero caminhar repetindo a palavra. A palavra teve efeito na minha vida. Eu comecei a falar, 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 tomar tudo de natural que me ensinaram. E hoje, para a glória de Deus, não tenho uma dor. Então, eu creio no poder da palavra, eu creio que Deus tem um alimento natural para mim. Se eu precisar de uma medicação, eu vou usar, não é nada contra, mas eu preciso depender do Deus que eu tenho. Então, se ele prometeu que se eu falar doce, eu trago saúde até para os meus ossos, isso não é mentira. O nosso Deus é vivo, eu preciso crer na palavra do jeito que está escrito. O problema é que às vezes nós não entendemos e não acreditamos do jeito que a gente está lendo. Mas o dia que eu acreditei, eu comecei a ter cura. Então, guarda isso. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Eu ia parar no de cima, mas eu deixei dar continuidade para você ver. Por que será que Deus está ligando, relacionando o falar doce com caminhos de vida e de morte? Por que Deus deixou nesse meio, aqui nesse miolinho, esse versículo, e continua falando agora sobre o falar do homem mau, do homem violento? Olha só. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Quer dizer, o trabalhador, ele trabalha para comer, porque pensa no que vai comer, mas ele começa a falar, para trazer na boca de novo. Mas o homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente, olha só. Aí Deus faz a comparação do homem sábio e do homem vão, do homem tolo, e aí ele diz do homem violento. O homem perverso, outro versículo, levanta contenda. E o difamador separa os maiores amigos. De novo, a boca. Colocando a difame, a falar mal, o difamar as pessoas, ligado à boca. E ligado ao homem sem Deus, a um homem violento, a um homem bruto, ao homem mau. Então, quais são as nossas atitudes? O que a gente está fazendo? Quando eu encontro com alguém, eu encontro para falar coisas boas ou eu encontro para falar coisas ruins? Nós precisamos fazer seleção naquilo que nós estamos falando, porque as características do homem sábio, do homem bom, são lindas, mas as do homem mau também é triste. Então, nós precisamos saber que tipo de características nós estamos tendo. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por um caminho não bom. De novo, para guiar você tem que falar. Você tem que usar a boca, não é? E aí vem o Salmo 32, lindíssimo. Ele dizendo, ele instrui o caminho que nós devemos seguir. Ele nos dá a direção. E nós precisamos lembrar disso. Se ele dá a direção, é porque ele tem a palavra final. E para eu saber qual é a direção de Deus, eu preciso também ouvir Deus, para que eu fale o que Deus está mandando eu falar. Fecha os olhos para imaginar perversidade, mordendo os lábios, efetua o mal. Olha de novo a boca. A boca sendo usada de uma forma negligente, ruim. Então, é importante a gente lembrar. Coroa de honra são as cãs, achando-as elas no caminho da justiça. Justiça fala também de coisas corretas. Então, eu preciso guardar até o que eu falo.
né? Dependendo do que eu falo, eu vou estar agindo com justiça ou não. E o último, melhor o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Então, governar o espírito, eu preciso lembrar que eu preciso governar o meu espírito, pode ser até calado, mas eu preciso preparar para ajudar a governar o espírito daqueles que estão ao meu redor. Então, quando você vê alguém nervoso, alguém agitado perto de você, seja você a pessoa que vai trazer calma, que vai trazer mudança no clima, como diz em psicologia, mudança no ambiente. Viu alguém nervoso? Vai lá, pega um copo d'água e oferece. Pega um suco de uva e oferece. Fala, você quer beber alguma coisa? Você quer tomar um cafezinho? Você está agitada? Dá um abraço. Ontem eu encontrei com uma pessoa que, pela parte da psicologia, está precisando, está no último nível de estresse, de ansiedade. E aí nós tentamos falar e nós vimos que a gente não estava conseguindo. Tudo que a gente falava dava problema. E aí eu parei tudo e fui lá e dei um abraço demorado, de 5 minutos, e falei com ela, olha só, estou aqui para te ajudar. Estou aqui no que você precisar. O que você quer? Você quer que eu compre seus remédios? Você quer que eu faça alguma coisa para te ajudar agora? Não, não, não precisa não. Mas eu quero te ajudar. Eu estou aqui para isso. Eu viajei para isso. Eu vim para te ver. E ali nós vimos um clima já melhorado, amenizado na situação. Não houve ainda o que eu queria. Mas se a gente vê pela ciência o poder do abraço, nós podemos mudar uma situação, o clima de uma casa, por um abraço, por uma palavra de doçura, vigiando no que nós falamos. É importante você pensar nisso. O Senhor está trazendo para nós, em Provérbios 16, o poder da palavra, desde o versículo 1, e aqui ele mostrando para nós a comparação do homem bom e do homem mau. Do homem que sai falando mal de todo mundo, que caminha sem Deus, e do homem que sai semeando palavras de doçura, de amor, que traz saúde pura, não só para ele em primeiro lugar, mas para todos que estão ao seu redor. Então, eu queria que hoje a gente pensasse no poder dessa palavra. Deixa eu ver se você quer colocar alguma coisa em cima disso. Eu queria só concordar, né, com o que você acabou de declarar e também acrescentar que o que Deus faz, realmente, a gente não pode imaginar, né? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, às vezes a gente lê, às vezes a gente recebe uma palavra e não consegue decifrar o que Deus está tentando falar conosco. Mas no estar quieto, né, no colocar o nosso coração à disposição, Deus sempre vai completar a sua obra, porque pela palavra, pela boca de 2 ou 3, o Senhor confirma todas as coisas. E às vezes a gente fica desesperado antes do tempo. Eu sempre falo que quando você se preocupa antes da hora, amanhã vai acontecer isso, semana que vem talvez aconteça isso, uma ação, alguma reação contra nós, e nós já começamos a ficar preocupados com antecedência, é você se preocupar 2 vezes. Nós precisamos ouvir o que a boca de Deus está falando. Quando Deus fala assim, não temas, porque eu te ajudo. Acabou. Pode vir o que for, a luta que vier, a gente vai passar na prova, assim. Ontem a gente ouviu uma palavra que dizia que nós já estamos acostumados a passar por tribulações. Hoje as pessoas ficam desesperadas. A grande tribulação, não quero ficar. Mas nós já estamos vivendo as tribulações. Estamos acostumados a passar no deserto, estamos acostumados a ser jogados na fornalha, injustiças cometidas contra nós. Muitas vezes nós somos atacados sem nenhum motivo, no trabalho, no meio da família se voltando contra nós. Mas isso já faz parte da vida do crente. Por quê? Porque Deus está forjando, Deus está criando resistência em nós. Somos resilientes, somos, sabe, valentes nessa luta. E por isso a nossa vitória chega. Ele diz, nós somos mais que vencedores. Acabou. A boca de Deus o disse. O que falta é a gente trazer isso para o nosso coração e guardar. O Deus de vitória, o Deus de batalha, o Deus criador de todas as coisas, determinou que eu sou mais que vencedor. Isso me faz lembrar muito, para fechar aqui a minha fala, o que minha mãe falava para os meus filhos.
Minha mãe, desde pequeno, anunciava para eles assim, ela era da Assembleia de Deus, era diaconisa da Assembleia de Deus, e ela falava assim, olha, vocês são um dos tais. No começo eu achava estranha essa fala, né? Como é que uma avó fala isso para os filhos? Um dos tais. Você pode imaginar alguma coisa. E depois eu comecei a ver que eram palavras abençoadas. Ela estava profetizando sobre os meus filhos. E quando eles se formaram, quando eles foram para a faculdade, realizaram os sonhos deles, os dois são engenheiros, um mecânico e outro civil, aí eu olhava assim para aquelas palavras, eu falei, tem sentido. Profissionalmente, eles são um dos tais. E hoje eu vejo, estamos também lendo, né, sugestão aí, é o livro de Daniel, que fala da excelência de Daniel, e o meu filho mais velho chama Daniel. E ele faz tudo com excelência. Aí eu começo a ver o poder das palavras. Se ela ministrava isso desde pequeno no coração deles, eles cresceram com essa formação, com essa instrução. Nós somos uns dos tais. Então, eles fazem valer essa palavra. Né? Minha mãe não está mais conosco, mas a palavra que ela semeou, a semente que ela lançou no coração deles, e no meu também, né? Até hoje ainda ecoa, até hoje ainda vibra dentro de nós. Então, a palavra de Deus, como nós lemos no versículo primeiro, né? A resposta vem da boca do Senhor. Essa palavra ainda hoje é uma semente bendita, é uma semente para abençoar os verdadeiros filhos de Deus. Então, nós só temos que tomar posse disso em toda e qualquer situação. Deus é Deus, continua sendo Deus e vai ser Deus até o fim. E nós não abrimos mão disso. Então, o diabo não tem espaço nem na nossa mente, nem no nosso coração, nem na nossa vida, nem na nossa família. Acordamos de madrugada, cobrimos, né, toda a nossa casa, guardamos todos aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe, porque o nosso Deus é o mesmo. E isso tem feito diferença. Então, creia, há poder nas suas palavras, mas a resposta vem do Senhor. Quando você fala o que Deus fala, quando você vive o que Deus fala, acabou. Não há quem se levante contra isso. Então, que a gente possa receber, né, da boca do Senhor o melhor a cada manhã. Amém. Eu achei interessante também o versículo 13, quando ele diz: os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Olha que coisa maravilhosa. Então, se os reis da terra amam quem falam as coisas retas, imagina o rei de cima, o rei eterno, né? Então, eu estava lembrando ontem que Daniel foi destaque na Babilônia porque ele soube escolher os amigos, né? No senso comum, a gente escuta muito uma frase: dize-me com quem andas e dir-lhe-ei quem és. E hoje eu quero voltar a lembrar disso. Por que que a gente deve fazer seleção de amigos? Isso não é pecado. Escolher com quem nós estamos andando não é pecado. Tessalonicenses fala sobre isso. Afasta-te daquele que, dizendo-se irmão, anda erradamente. Então, por quê? Porque se eu ando com alguém que vive difamando as pessoas, vive falando mal, vive comentando coisas negativas, automaticamente, pela psicologia, a gente já vê que a gente vai cair. Não tem como. Se eu passo o dia todo... Quer falar? Só não querendo cortar o que ela está falando, né, mas me veio muito forte a memória aqui agora, essa palavra que você está dizendo, né? Com quem você tem andado? Hoje nós estamos aqui, andando com vocês, toda segunda-feira. E eu estou aqui visitando a cidade da Rita, as irmãs dela, a família dela, primos, sobrinhos, né? E eu pude observar isso. Nós fomos à praça, nós fomos às lojas, onde ela passou a infância dela, passei em frente à escola que ela estudou, o hotel que nós estamos hospedados, pessoas que conheciam e conhecem a família Alvarenga e estão dando testemunho. Para mim está sendo enriquecedor, porque andar com uma pessoa que é conhecida na cidade, tem uma referência, tem um chamado, tem um diferencial. A gente passa no salão, paramos num salão de cabeleireiro, a gente não sabia por quê. Tivemos que orar, passamos quase uma hora ali falando de Jesus. As pessoas, 3 pessoas estavam desviadas. E quando elas ouviram, falar, eu conheço sua família, não sei o quê. Então, isso tem, assim, alegrado o nosso coração. Essa referência. Com quem você está andando?
E eu estou todo orgulhoso, né? Andando ao lado de alguém que é referência numa cidade. E olha o nome da cidade, Bom Jesus. Quer melhor do que isso? Bom Jesus. De onde você é? De Bom Jesus. Eu falei, e agora eu também sou de Bom Jesus. Então está sendo muito interessante. Ela falando isso, eu lembrei disso agora. Mas é muito lindo mesmo. A gente vai andando na rua, ontem nós estávamos fazendo caminhada. Só vi quando eu olhei de longe, assim, que de longe eu não estou enxergando muito bem. Aí só vi quando, do outro lado da calçada, a menina dizendo, tia, soltou um muro, uma muralha, e tinha assim, tia, você aqui, tia. Aí eu olhei, falei, mas que é mesmo? Desde quando eu olhei, era minha sobrinha. E tinha muito tempo que eu não vinha, me deu um abraço, não me deixava. Que coisa linda de como Deus faz, né? Quando a gente... o dono do hotel. E o dono do hotel, aí tem que ver, era o irmão dele. Que? Claro, você é isso, que já sei quem é. E aí começou a falar, falei, então, agora o meu segundo marido, comecei a falar com ele. E daí a pouco ele estava com várias dificuldades de saúde, mas quando nós vimos, o sorriso dele mudou, né? Na mesma hora, lembranças de coisas boas, palavras boas que mudam nossos livros. Eu estava aqui e falei, Deus, cadê meus livros? Ele falou, pela primeira vez eu não trouxe nenhum, e ele que carrega tudo. Aí eu falei, ele me trouxe nenhum aí, então vamos orar, deixa para lá. E nós começamos a orar, daí a pouco eu lembrei que eu tinha não sei quantas caixas de livro que eu tinha esquecido na casa da minha irmã. Liguei para lá, ela falou, estão todos guardadinhos aqui, pode pegar. Então a gente já vai fazer o evangelismo na cidade toda, para aqueles que nós já falamos, voltando para entregar os livros. Então, é tão bom quando você vê o que você planta, você vai colher. E assim nós vimos em cada caminhada, em cada detalhe, tomando café da manhã no hotel. Quando eu cheguei ali, eu olhei e falei assim, eu conheço aquele cara, não lembro de onde. Aí cheguei, como sempre, for lá para falar de Jesus. Quando eu chego, que eu pergunto, ele deu o sobrenome dele. Eu falei, já sei quem é você. Você é sobrinho de fulano, que foi minha professora. Isso mesmo. Falei, pois é, eu lembro de você também, novinho e tal. E ali nós começamos a conversar e a falar de Jesus. Então, o que você está passando, por onde você passa, você precisa deixar marcas. Lembra daquilo que eu já falei. Quem é o seu porteiro? Não isola o porteiro, não isola as pessoas que hoje estão passando por você de qualquer maneira. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Então é importante a gente lembrar disso. As pessoas estão passando por nós, Deus tem um propósito. Chega perto, leva uma palavra de amor, uma palavra de carinho, lembrando que palavras são sementes, você vai semear na sua própria conta em primeiro lugar. E amanhã ou depois, sempre lembro daquela palavra célebre, né? O mundo dá muitas voltas. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente amanhã, mas certamente aquilo que você semeou, você vai colher. Então é importante isso. Semear no coração das nossas crianças. Não sei como está a Andréia aí com o trabalho da colônia de férias, né? Que maravilha, ficamos aqui orando. Ontem tinha, parece, 150 crianças na colônia de férias. Se hoje eu estou firme com Deus, foi por isso. Eu tive alguém, se você procurar na minha rede social, você vai encontrar. Gleide Figueiredo, que é daqui de Bom Jesus. Ela fazia na casa dela, na casa das irmãs da igreja, escolinha bíblica, domingo à tarde, só para as crianças irem. Então, eu fui criada ali, eu ficava pedindo, pelo amor de Deus, para chegar domingo, para ir para lá, para as casas, assistir aquele antigo flanelógrafo, as historinhas da Bíblia. E a minha vida foi transformada. Então, eu não posso esquecer de alguém que semeou na minha vida, que trouxe palavras que mudaram minha vida, que me fizeram desejosa de ler a palavra de Deus desde novinha. Então, hoje eu queria que você pensasse nisso. Se Deus está trazendo para nós uma comparação entre a boca de uma pessoa santa de Deus, uma pessoa que caminha abastecida da palavra de Deus, e a boca de alguém que não busca a Deus, que não quer viver os conceitos de Deus, não é à toa. E aí a gente pode pensar de que lado nós vamos estar. Quando você caminhar com alguém que você sabe que está fazendo comentário negativo da vida de alguém, colocando coisas que não deveriam colocar, ou alguma coisa semelhante, não é para você continuar. O nosso Deus nos chama para coisas grandes. E ele fala em Eclesiastes 11, de manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar.
se esta ou aquela, ou ambas igualmente juntas. Então, você já plantou hoje, mas planta na hora do almoço, planta à tarde, planta à noite. Não seja você aquela pessoa que fala para o seu marido, que fala para o seu filho, não desisto de você, porque eu já cansei de falar, e você não ouve. Não, não é assim. Uma mulher sábia jamais vai fazer uma colocação dessa, mas vai dizer, olha, já falei isso, mas eu vou continuar falando que eu tenho certeza na sua mudança. Eu tenho certeza que você é um homem de Deus, que você vai ser um adulto de Deus, se é criança, você vai ser escolhido, como ele colocou aqui agora. Mas tudo isso vai depender da nossa forma de falar. Então, a nossa palavra é potente, muda o mundo. Profética, e nós precisamos lembrar. Eu lembro disso quando eu falei dos meus livros. Eu falava, quando Deus me falou, seus livros vão sair em outros idiomas. Eu não tinha dinheiro nem para nada fazer em português. Mas Deus me falou isso de uma forma forte quando eu estava orando. E aí eu falei, Senhor, então está tudo nas tuas mãos. E Deus me falou claramente, nunca pedi nada a ninguém. Deus falou, junta, começa a juntar. Eu comecei a juntar o dinheiro e mandei fazer os primeiros livros. E depois tive a grata alegria de ver uma pessoa fazendo a tradução e me dando de presente a tradução para o inglês. Quando eu levei lá, ouvi da imprensa da fé, olha, o livro da senhora está sendo o primeiro livro no Brasil saindo em 2 idiomas. Que presente de Deus. Mas por quê? Porque Deus falou, investe, faça, e eu vou te abençoar. Então eu tenho muita dificuldade quando eu vejo as pessoas dizendo, Deus falou, e fica pedindo tudo às pessoas. Nós precisamos lembrar disso. O Senhor, Ele mostra, é claro, Ele quer que você faça alguma coisa, então tenha uma vida de oração. Ore, coloque diante de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Profetiza que seus filhos, seus netos serão os melhores na escola, serão os melhores na faculdade, por onde eles passarem, eles terão os melhores amigos. Não tenha preocupação, porque meu filho, tenho medo do meu filho se desviar. Não, não tenha medo. Creia em Deus, confia, como ele falou, confia em Deus, entregou para Deus, agora deixa. Eu sempre digo, quando você contrata um advogado, você não vai ficar o tempo todo no pé do advogado, dizendo, você já fez isso, você já fez aquilo, senão o advogado vai mandar você sumir, né? Vai mandar você sumir, toma causa e vai resolver você infeliz, né, André? Mas eles ficam. É desse jeito. Mas você entregou para um advogado, você vai deixar ele resolver. Você entregou seu filho, seu marido, seu neto para o advogado? O Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele nunca perdeu uma batalha. Pega Isaías 13 e anota de novo. Ele está passando em revista os exércitos de guerra. Então não esquece disso. É como se você estivesse lendo lá e pensando, ele está olhando para a minha vida, para ver como eu estou falando, como eu estou lidando com meu marido, com meus filhos, com meus netos. Ele está olhando. Como eu estou falando com os meus pais. Tem filhos que falam com grosseria com os pais. Nós não podemos fazer isso. Então o Espírito Santo está nos chamando para um novo tempo, um tempo de semeadura, de coisas grandes para o reino. Eu nunca pensava que meus livros fossem para tudo quanto é nação. Por quê? Porque saiu em outro idioma. Não, eu não planejei isso, mas Deus planejou. Então, quando Deus planeja uma coisa, é só você abrir a boca e começar a falar. E eu comecei a falar em oração, não contava para ninguém. Quando eu vi, Deus fez tudo, porque eu orava diariamente. A Bíblia diz, tudo o que pedis em oração, crendo, recebereis. Você precisa pedir, mas você precisa crer, tomar posse. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Quer colocar mais alguma coisa? Não, só em relação aos livros, né? Ela falou que eu sou o maior distribuidor dos livros. É porque raramente, não vou dizer que não tenha, porque eu já vi outros também, terem essa intenção com os livros, que eles alcancem o maior número de vidas possível. Então, eu nunca vi a Rita vender um livro. Tem pessoas que perguntam, mas quanto é o livro? Não, é seu, estou te dando. Não, mas se eu quiser doar para alguém, não, você pode pedir, a gente vai mandar também. Então, isso é o diferencial, né? De graça receber e de graça dar. E não tem faltado. Nós temos uma leva de livros, mas eu creio que até o final, né, nós vamos poder mandar fazer outros, porque a intenção é que as vidas sejam abençoadas. Então a gente faz isso com alegria. Eu sei que ela faz isso, nunca se preocupou de ter um retorno financeiro nos livros, porque nunca foi essa a intenção. E por isso eu creio que as portas se abrem dessa forma tão tremenda. E quem não gosta de ganhar, né? As pessoas, a gente vai no restaurante, a gente vai no posto de gasolina, a gente vai numa loja.
quando falo, eu quero, eu vou ler. E quando a gente volta no hotel que a gente ficou em Petrópolis, né, o garagista lá, estava lá e começou a contar a história dele. Então, ela deu o livro, demos o livro para ele de manhã, quando foi de tarde, ele já estava terminando de ler o livro. De Lindo. tão empolgado que ele ficou. Então, Eu isso nem tem, acreditei, né? Aí ele falou, eu sei que eu estou lendo isso, estou lendo aquilo, aí começou a falar. falar do que ele estava lendo. Então, Muito é um bom. motivo para vocês também estarem orando, né, por essa literatura, porque nós queremos fazer outros, queremos Deus está no escrever, comando. queremos que, assim como Deus nos chamou para ser luz para as nações, às vezes a gente pensa assim, mas eu não quero viajar, eu não conheço outros países. Além de conhecer outros países, o Senhor também nos possibilita enviar esses livros para outros países, né? Até na Europa, sua filha está lá, certamente fala disso, Estados Unidos, enfim. Deus nos capacita a ir aonde a gente nunca imaginou, a chegar aos lugares mais longínquos, desde que estejamos disponíveis a ser usado por Ele. E a Rita tem sido usada em todos os lugares. Ela tem ido, ela tem levado a boa palavra. E essa palavra tem sido doce como mel. E isso faz toda a diferença. Amém, amém. Queria deixar para vocês, alguém quer colocar alguma coisa, senão a gente vai estar encerrando. O Senhor nos chama e o Senhor nos capacita, desde que nós deixemos Ele trabalhar, né? Então, todos os dias a gente está aprendendo. Aprendendo aonde? Na palavra. E enviando essa porção, como a própria palavra diz, nós precisamos enviar as porções através de telefonema, de um carinho, de uma atenção, por onde você passar, espalha as brasas do amor. E você vai ver o que Deus vai fazer de retorno para a sua vida. Amém? Mandar um recadinho para o Tiago. Tiago, saudade dele. Viu, Roberto? Michele, precisamos tomar aquele cafezinho de novo. Também, viu? Tá vendo, Michele? Estou esperando, gente. Eu estou esperando. Já tem semanas, hein? Tá. E eu quero contar um testemunho, pastora, para a glória de Deus, né? Eu recebi há mais de 20 anos, ou quase 20 anos, uma profecia, porque quando eu comprei a minha casa, o meu terreno, a gente comprou geminado em 2, né? Aí teve uma irmã que falou para mim, nesse tempo, ela falou, Deus queria te dar tudo, não queria te dar só a metade, mas você vai ter oportunidade. Então, para a glória de Deus, eu quero compartilhar para minhas irmãs que nós compramos um apartamento, né? Lá no condomínio da Alessandra. Que então, bom! Meu inteiro agora, no meu nome, no nome do meu esposo. Então, para a glória de Deus, né, que eu estou comprando esse bênção. Glória a Deus, muito bom, muito bom. Aí agora a Alessandra tem que mudar para lá, né? Queira ou não queira, né? A gente comprou o apartamento todo mobiliado. Deus preparou. Oh, que bênção, que bênção. Muito bom, Neide, muito bom. Posso só fazer um comentário rapidinho? Pode, André. Só para avisar que meu pai teve alta. Glória a Deus, olha que bênção. E a Cris? Cris quer falar alguma coisa? A Cris que estava falando aí, não. Só para saber quando que vocês vêm para Campinas? Filha dela. Saudades. É breve, ela está dizendo que é breve, então deixa eu crer na palavra dele. Já adotei Campinas como minha terra também. Onde ela passou, quer conhecer o pastor. Você acabou de pensar a mesma coisa, que esses dois já estão demorando muito para vir para cá, né? Deus é bom, ele vai marcando o tempo dele, não é verdade? Vamos agradecer, então. Irmã, também compartilhando, a Graziela, que ganhou do Nemes de um mês, teve alta, sábado agora. Que bênção! Aquilo ali foi um milagre enorme, né? Muito lindo que ali era Paulo. A gente clamou num dia, no dia seguinte ela já estava outra pessoa. Meu Deus, muito bom ver isso. É aquilo de Atos 12, a igreja orava continuamente, Pedro foi liberto. Temos que ter orações constantemente pelas causas que estão sendo apresentadas, não é uma oração só. É toda hora durante o dia, Senhor, tira fulano do hospital, Senhor, cura fulano. Ainda que seja oração rápida, mas oração direcionada e contínua. Tá? Então vamos agradecer a Deus e encerrar, não é? Tem alguém aí que quer orar encerrando?
Tô achando que tem alguém que quer orar encerrando. Tem alguém que quer orar? Então nós Eu vamos orar. oro, Hein? eu oro. Então, ora. Sabia, Eu pensei, né, sabia. Michele? Sabia. Aí eu falo, fala, Michele, olha aí. Sabia. Eita, revelação, hein? Ora Ai, aí. tia Rita, tia Rita. Tem alguém aí? Falei, Eu sei que tem. Tá bom. falei. Vou voltar para Niterói direitinho e te achar, pode deixar. Tô só esperando esse momento. Nós tivemos um encontro, só para vocês verem, nós tivemos um encontro, fui orar com a irmã da Michele. Aí chego lá, quem é que chega? A mim. Aí pronto, Ela só vai lá na casa da minha irmã, gente. a gente foi por 10 minutos, ficamos acho que umas 3 horas, que eu e Michele, e ele estava com... Foi bom demais, né, Michele? Muito bom. Muito bom. Glória a Deus. Então vai. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Te agradecemos porque a tua boa mão tem estado sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Obrigado. porque o Senhor é bom, porque a tua graça nos alcançou, porque a tua bondade nos segue todos os dias das nossas vidas. Ah, Deus, nós te louvamos por esse tempo que nós temos aqui, todas as segundas-feiras, para falar de ti, para escutar a tua palavra, para aprendermos mais um pouco. Senhor, toma conta dessa semana, guia os nossos passos, faz, Senhor, que os nossos caminhos façam exatamente aquilo que o Senhor planejou para nós, que nós possamos estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo para entender aquilo que o Senhor tem como plano. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui, seus filhos, seus maridos. Senhor, abençoa cada uma desse grupo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo esse tempo que a tia Rita e o Dimas têm oferecido a nós, têm dedicado a nós, que eles sejam guardados por ti, abençoados por ti. Senhor, que eles tenham, Senhor, as respostas que eles têm pedido, que o Senhor possa direcioná-los cada vez mais. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a tua bondade e a tua benignidade duram para sempre. Muito obrigada, Senhor. Deus nos ajude, Senhor, a falarmos apenas aquilo que o Senhor deseja que falemos. Nos ensina a sermos cada vez mais, Senhor, filhos amados por Ti, pessoas que sejam agradáveis onde quer que a gente chegue, que o Teu Espírito Santo seja revelado em nós, através de nós, Pai, que a Tua luz brilhe, Senhor, através de nós, que nós possamos salgar essa terra e que todos possam conhecer a Ti como Salvador de suas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Enquanto ela orava, eu quero fechar com o versículo que Deus me deu o tempo todo. Isaías 30:15. No ficar quieto está a tua força. Então, se nós queremos ser fortes, nós temos que lembrar de ficar o mais calado possível, em silêncio, ouvindo a voz do Mestre, abrindo a boca para falar somente aquilo que ele mandar. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Shalom, Amém. paz. Shalom.